A paz do Senhor, meus irmãos, é uma grande alegria estar aqui mais uma vez, deixando uma palavra de Deus. E nesta oportunidade eu gostaria de falar de um tema que Deus tem colocado em meu coração. E o tema é o seguinte: qual era a mensagem pregada pelos apóstolos, pelos evangelistas, pelos profetas do Novo Testamento na época da igreja primitiva? Qual era a mensagem dos apóstolos? Qual era a mensagem pregada pelos evangelistas da época? Então, sobre isso, eu gostaria de gravar uma série de vídeos. O Senhor tem colocado ao meu coração e me mostrado que esse tema é muito vasto. Então, nós vamos gravar aqui alguns vídeos falando qual era a mensagem dos apóstolos, dos evangelistas, dos profetas da igreja primitiva. Qual era a mensagem? Em primeiro lugar, meus irmãos, primeiro vídeo que nós queremos gravar e falar sobre ele, a mensagem dos apóstolos, dos evangelistas, dos pregadores da igreja primitiva era Jesus Cristo. Essa era a principal mensagem e toda a mensagem deles se convertia em Cristo Jesus. Então, desde João Batista, que nós podemos dizer que foi um contemporâneo da igreja primitiva, se anuncia Jesus Cristo. E eu te pergunto, você pregador, você evangelista, você que anuncia a mensagem bíblica, o que você tem pregado? Os apóstolos da igreja primitiva pregavam a Jesus Cristo, desde os dias de João Batista. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e o versículo de número 4. A Bíblia nos diz aqui da seguinte maneira, Atos 19, versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, desde os dias de João Batista, ele pregava, meus amados irmãos, o arrependimento e dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Então, o próprio João Batista, a mensagem dele era Jesus. Ele pregava dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pregava dizendo: olha, eu vos batizo com água, mas após mim vai vir aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a mensagem, meus amados irmãos, pregada por João Batista era Jesus. E dos discípulos também, dos apóstolos também. Veja o que diz, eu separei alguns textos para ler para os irmãos, para a compreensão de todos. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 a 22. Veja que a mensagem dos apóstolos, evangelistas, dos pregadores da igreja primitiva era Jesus Cristo. Era sobre ele que eles pregavam. Ele era a mensagem central, ou seja, a mensagem era uma mensagem cristocêntrica, mostrando que Cristo é o Salvador do mundo. Veja o que diz Atos 3, 19 a 22. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas
desde o princípio, porque Moisés diz: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, meus amados irmãos, aqui a Bíblia nos mostra que a mensagem dos pregadores, isso aqui foi uma mensagem pregada por Pedro, e ele está anunciando quem? Ele próprio? O milagre que Deus fez através da vida dele? Não. Ele está anunciando a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também seguiu na mesma linha, irmãos. A mensagem era Jesus Cristo. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não perdia tempo com filosofia, ele não perdia tempo com dogmas, ele não perdia tempo com ciências humanas, não, de maneira nenhuma. Ele propôs saber para a igreja apenas um: Jesus Cristo e este crucificado. Era a mensagem, meus amados irmãos, dos dias apostólicos. E é uma reflexão para nós. O que temos pregado? Temos pregado a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador? Quem nós temos anunciado? Que mensagem você, meu amigo, meu irmão que está me assistindo, tem visto? Você tem visto Jesus sendo anunciado ou homens sendo anunciados e não se fala mais da pessoa de Jesus? Veja o que diz Atos, capítulo 5 e versículo 42. Era uma prática da igreja. Veja o que diz: e todos os dias, Atos 5 e 42, acompanhe na sua Bíblia. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então veja, irmãos, que era a mensagem central do Evangelho, Jesus Cristo. Não se pregava outra coisa. Veja aqui que era um costume da igreja, nas casas, no templo, eles não cessavam de ensinar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, era o tema central das mensagens. A mensagem, ela era uma mensagem cristocêntrica. Era uma mensagem que falava de Jesus, que enaltecia Jesus, que mostrava a sua divindade, a sua soberania, o seu poder. Veja Atos capítulo 8, versículo 12. Eu estou lendo os textos para que os irmãos possam firmar o nosso estudo na palavra de Deus. Veja o que diz: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. Aqui está Filipe, o evangelista, aquele diácono cheio do Espírito Santo, que desceu para Samaria para anunciar. E o que é que ele foi pregar lá? O milagre que os apóstolos estavam fazendo em Jerusalém? Os prodígios apenas? Não. Ele foi anunciar o reino de Deus e falar também do nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa era a mensagem, irmãos. Jesus Cristo é o centro da pregação cristã. Se Jesus Cristo não estiver, essa mensagem, ela não é bíblica. Essa mensagem está desentoada da palavra de Deus, porque Jesus é o centro. Jesus é a base, Jesus é a pedra de esquina. Veja também o que diz 2 Pedro,
1:16. O apóstolo Pedro, que foi um dos grandes pregadores do Novo Testamento. Nós temos Pedro, nós temos o apóstolo Paulo, que foi um grande, talvez o maior pregador depois de Jesus. Nós temos Estevão, que foi um pregador muito eloquente, Filipe, e tantos outros como Apolo, que anunciaram a Jesus Cristo. Mas Pedro foi um grande pregador. Veja o que ele diz na sua segunda epístola, capítulo 1 e versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Tudo que o apóstolo Pedro procurou fazer com que os seus ouvintes soubessem foi a respeito de Jesus Cristo. Atos capítulo 28, o versículo 30 e 31 são os últimos versículos do livro de Atos. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo após o livro de Atos ter sido encerrado, a igreja seguiu pregando e falando a respeito do reino de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ou seja, irmãos, a mensagem era Jesus Cristo. Ele é as boas novas de salvação. Jesus. Então, meu amado irmão, pregue sobre Jesus. Fale sobre ele. Procure conhecê-lo e anunciá-lo, porque ele é a salvação de Deus que foi enviada à terra. Também Romanos capítulo 16, versículos 25 a 27, a palavra de Deus nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Veja, irmãos, que os apóstolos chamavam a pregação de Jesus. Era sobre isso que eles pregavam. Eles não tinham outro assunto, eles não tinham outro tema, porque eles estavam cheios de Jesus. E a única mensagem deles era Jesus. Eles viviam, eles andavam com Jesus e eles anunciavam a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, que nós também venhamos seguir o exemplo dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas e anunciarmos a Jesus. Porque Jesus, meus amados irmãos, é a salvação para este mundo. Não há outro Salvador. O próprio apóstolo Pedro, ele diz no capítulo 4, versículos 11 e 12 de Atos dos Apóstolos: e em nenhum outro nome há salvação. Então, irmãos, nós não temos outra opção a não ser pregarmos e falarmos de Jesus a tempo e fora de tempo. Veja o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 5 da sua segunda epístola, ele diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, não nos pregamos a nós mesmos, ou seja, nós não falamos de nós mesmos, mas de Cristo Jesus, o Senhor. É Ele que deve ser anunciado, é Ele que deve ser propagado,
É Ele, meus amados irmãos, que salva, que batiza, que cura, que opera. É Jesus que faz todas as coisas. 2 Coríntios ainda, para encerrarmos, caminharmos para o encerramento desta reflexão, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 20, o apóstolo Paulo diz assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós. E aqui Paulo cita o nome de pelo menos 3 pregadores: ele próprio, Silvano, que também é conhecido como Silas, e Timóteo. A mensagem que eles pregaram foi Jesus Cristo, ele que foi anunciado. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Então, que nós também, irmãos, podemos pregar. E quando você ouvir uma mensagem que não aponta para Jesus, que não fala de Jesus, que não tem Jesus como centro, que não glorifica Jesus, essa mensagem está desentoada, porque a Bíblia nos mostra que a mensagem dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pregadores do Novo Testamento era Jesus Cristo. Nós vamos falar aqui de outras facetas desta mensagem, mas o centro dela. Eles pregaram sobre o Espírito Santo, pregaram sobre o Pai, Deus, pregaram, mas o centro da mensagem sempre foi Jesus Cristo. Veja o que diz, meus amados irmãos, ainda um último versículo para encerrarmos. 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 15, que diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos, né, que essa era a mensagem. Essa era a mensagem. E o apóstolo Paulo diz: olha, esta palavra é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E que palavra é essa? Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, essa era a mensagem. E essa mensagem continua sendo fiel, sendo digna, irmãos, de toda aceitação. Existem muitas pessoas pregando mensagens hoje que não são dignas de aceitação. Não são fiéis. Por quê? Porque não tem um fundamento bíblico, não tem uma base bíblica, não tem Jesus como centro. Então, meus amados irmãos, fiquemos com o verdadeiro evangelho. Porque só há um evangelho. O apóstolo Paulo disse, o qual não é outro, né? É o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho tem Jesus como centro. Preguemos a Jesus, a tempo e fora de tempo, porque só Jesus é a salvação para os pecadores. Só Ele é a esperança. Só Ele é que pode mudar a vida dos homens. Que Deus te abençoe
em o nome de Jesus. Medite nessa palavra. Que mensagem você tem pregado? Você se tornou um pregador da prosperidade apenas, que só sabe falar e levantar o ego do homem? Ou você continua pregando a Cristo Jesus e este crucificado? De quem você tem falado? Você tem falado mais de você mesmo, das suas qualidades, ou você tem anunciado a Jesus? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos voltar depois com um novo vídeo, continuando neste assunto, né? Qual era a mensagem dos apóstolos, dos profetas, dos pregadores, dos evangelistas da igreja primitiva? Qual era a mensagem? Medite nisso. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.